O sofrimento amoroso do homem. Volume 1. Como lidar com mulheres. Apontamentos sobre um perfil comportamental feminino nas relações amorosas com o homem. Por Nessaan Alita. Em março de 2005. Dados para citação. Alita, Nessaan, 2005. Como lidar com mulheres. Apontamentos sobre um perfil comportamental feminino nas relações amorosas com o homem. O sofrimento amoroso do homem. Vol. E edição virtual independente de 2008. Resumo. A arte de lidar com as mulheres no amor exige do homem um estado interior apropriado, que lhe permita resistir aos encantos e fascínios femininos, e um conhecimento estratégico, que permita desarticular trapaças amorosas e tentativas de indução de apaixonamento. Palavras-chave: artimanhas manipulatórias femininas, defesa emocional, sofrimento amoroso, paixão, masculinidade. Atenção! Este é um livro gratuito. Se você pagou por ele, você foi roubado. Não existem complementos, outras versões e nem outras edições autorizadas ou que estejam sendo comercializadas. Todas as versões que não sejam a presente estão desautorizadas, podendo estar adulteradas. Você não tem permissão para vender, editar, inserir comentários, inserir imagens, ampliar, reduzir, adulterar, plagiar, traduzir e nem disponibilizar comercialmente em nenhum lugar este livro. Nenhuma alteração do seu conteúdo, linguagem ou título está autorizada. Respeite o direito autoral. Advertência: esta obra deve ser lida sob a perspectiva do humor e da solidariedade, jamais da revolta. Este livro ensina a arte da desarticular e neutralizar as artimanhas femininas no amor e como preservar-se contra os danos emocionais da paixão, não podendo ser evocado como incentivo ou respaldo a nenhuma forma de sentimentos negativos. Seu tom crítico, direto, irônico e incisivo reflete somente o apontamento de falhas, erros e artimanhas. Esta obra não apoia a formação de nenhum grupo sectário. As artimanhas aqui denunciadas, desmascaradas e descritas correspondem a expressões femininas, inconscientes em grande parte, de traços comportamentais comuns a ambos os gêneros. O perfil delineado corresponde somente a um tipo específico de mulher. Aquela que é regida pelo egoísmo sentimental. O autor não se pronuncia a respeito do percentual de incidência deste perfil na população feminina dos diversos países. O autor também não se responsabiliza por más interpretações, leituras tendenciosas, generalizações indevidas ou distorções intencionais que possam ser feitas sob quaisquer alegações e nem tampouco por más utilizações deste conhecimento. Aqueles que distorcerem ou utilizarem-no indevidamente, terão que responder sozinhos por seus atos. O autor é um livre pensador e não possui compromissos ideológicos com nenhum grupo político, religioso, sectário ou de outro tipo. Como lidar com mulheres. Apontamentos sobre um perfil comportamental feminino nas relações amorosas com o homem. Por Nessaan Alita. Em março de 2005. Dá-me tua pequena verdade, mulher. Eu disse. E a pequena velha Moer falou assim: requentra as mulheres. Não te esqueças do açoite. Assim falava Zaratustra. Nietzsche. Eu tornei a volta me indeterminei em meu coração saber, em que e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Esias 3, 7, 25, 26. As críticas aqui contidas não se aplicam às mulheres sinceras. Dedico este livro às pessoas que sofrem na busca incansável pela sinceridade no amor. Índice. Introdução. 1. Características do falsamente chamado sexo frágil. 2. As etapas do trabalho de encantamento de mulheres refratárias e arrédias. 3. Cuidados a tomar quando lidamos com mulheres espertinhas que tentam trapacear no amor. 4. Como sobreviver no difícil jogo das forças magnéticas da sedução que envolvem fêmeas trapaceiras. 5. Sobre o desejo da mulher. 6. As torturas psicológicas. 7. A ultrapassagem das defesas emocionais. 8. Por que não devemos discutir e nem polemizar? 9. Sobre a impossibilidade de dominar o sexo frágil. 10. A alternância. 11.
Porque elas nos observam. 12. Como lidar com mulheres que fogem. 13. A impossibilidade de negociação. 14. Porque é necessário ocultar nossos sentimentos e nossa conduta. 15. O miserável sentimento da paixão. 16. Os testes. 17. O círculo social estúpido. 18. Porque é importante sermos homens decididos. 19. Como destroçar os joguinhos emocionais. 20. Sobre o tipo de segurança buscada. 21. As mentiras. 22. A infidelidade. 23. A infantilidade. 24. Observando-as com realismo. 25. Aprisionando-as a nós pelos sentimentos. 26. A ilusão do amor. 27. Como ser fascinante. 28. Ao telefone. 29. Anexos. Conclusões. Referências bibliográficas epígrafes filmes mencionados sugestões bibliográficas. Introdução. Neste trabalho retratarei o lado negativo, a face obscura e destruidora do feminino, a qual infelizmente corresponde nos decadentes dias atuais a uma boa parte das mulheres existentes. Não abordarei seu lado divino e celestial, o qual é igualmente verdadeiro, mas apenas o aspecto negativo, o qual deve ser vencido para que a mulher nos entregue voluntariamente as chaves do paraíso. Somente por uma questão de foco, apenas esse lado estará sendo criticado. Aquele que abrir este livro deve ter sempre em conta o fato de que estou descrevendo um tipo específico de mulher, a trapaceira amorosa espertinha, e de que as características apontadas são, na maioria das vezes, inconscientes. Os indícios desta inconsciência são as fortes reações femininas de resistência contra todas as tentativas de comunicar-lhes esta realidade. Indignação, surpresa, fúria ou a negação sumária. Não estou me ocupando neste livro com as mulheres sinceras e tudo o que explico, detalho e descrevo não passa de uma grande hipótese e nada mais. Não se trata de uma verdade absoluta e imutável que não possa ser questionada ou da qual seja proibido duvidar. Descrevo aqui a forma feminina assumida por características humanas pertinentes a ambos os sexos. Se não me ocupo com a forma masculina assumida por tais características em sua manifestação, é simplesmente por não ser a meta deste livro e também porque já foram escritos muitíssimos livros a respeito. Espero não ter que repetir isso 1 milhão de vezes. Já estou cansado de tanto reforçar estes pontos. A habilidade em lidar com o lado obscuro das mulheres consiste na assimilação de um conjunto de conhecimentos que quase chegam a constituir uma ciência. Discordo dos pensadores que as consideraram incompreensíveis. As mulheres são seres deliciosamente terríveis, de dupla face, que nos aliviam as dores e, ao mesmo tempo, nos fazem sofrer terrivelmente. Algumas vezes, atormentam-nos, com seus jogos contraditórios e incoerências, nos levando à loucura. Quando as vencemos, elas nos presenteiam com os segredos maravilhosos e delícias que reservam aos eleitos. Não são inerentemente más, são apenas humanas, como nós. Como tenho visto muitos homens sofrerem nas mãos dessas deliciosas criaturas, resolvi compartilhar o conhecimento que adquiri em duras experiências. Quando eu era jovem, não entendia por que certos filósofos e escritores diziam que necessitávamos nos desapegar das mulheres. Os considerava injustos e discordava. Hoje os entendo perfeitamente e concordo com boa parte do que disseram Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Élie Paslev e outros sábios. As advertências da Igreja na Idade Média, do Alcorão, da Bíblia e de outros livros sagrados a respeito desses seres simultaneamente maravilhosos e malvados não são gratuitas. O jogo da paixão é uma batalha de sentimentos em que a mulher tenta vencer usando as carências afetivas e sexuais do homem. A intenção é conquistar o nosso coração para dispor, deste modo, da subserviência que se origina do estado de apaixonamento. Os princípios que aponto se aplicam de forma geral às relações de gênero estáveis, à conquista, ao namoro e ao casamento, entre outras modalidades e, portanto, destinam-se somente a adultos. As informações foram obtidas junto às obras de autores respeitáveis e pelo contato, observação e experiência pessoal. Nada posso afirmar a respeito do que não pertencer ao contexto experienciado por mim, pois obviamente não conheço todas as mulheres da Terra.
De maneira alguma nego que o superior e o inferior coexistam e que haja um aspecto maravilhoso, sublime e divino nas mulheres. Entretanto, suspeito que não sejam muitas, nesses tempos decadentes, aquelas que buscam se fusionar com sua parte positiva superior. Esta porção parece ter sido banida para o inconsciente. Muitas parecem identificar-se com seu lado sinistro, com a face tenebrosa claramente apontada nas mitologias, e foi isso o que me chamou a atenção. Podemos dizer que a culpa por nosso sofrimento é somente nossa e a culpa por elas serem assim é somente delas. Poderiam existir outros caminhos se fôssemos diferentes, e infelizmente a humanidade prefere o mal. Nossa parcela de responsabilidade por sofrermos nas mãos delas consiste na debilidade de nos entregarmos ao desenfreio de nossas paixões animalescas e ao sentimentalismo. Portanto, não temos e nem devemos ter nada contra as mulheres, mas sim contra nós mesmos. Contra nossa ingenuidade e ignorância em não enxergarmos a realidade e em nos iludirmos. Basicamente, me empenhei em descrever as estratégias femininas para ludibriar o homem no campo amoroso, acorrentando-o, os erros que normalmente cometemos e as formas de nos defendermos emocionalmente, nos casos em que a defesa for legítima e justificada. Espero não ter chocado o leitor por ter, como Maquiavel, tratado apenas das coisas reais e não das coisas ideais. A realidade do que normalmente entendemos por amor não é tão bela e costuma diferir do que gostaríamos que fosse. As intenções ao elaborar este trabalho foram: 1. Fornecer um modelo que tornasse compreensível o aparentemente contraditório comportamento feminino. 2. Fornecer um conjunto de conhecimentos que permitissem aos homens se protegerem da agressão emocional e, portanto, que tivessem o efeito de minimizar os conflitos de gênero. 3. Desarticular trapaças, artimanhas e espertezas no amor. 3. Não foi a minha intenção simplesmente falar mal deste ou daquele gênero. Não maldigo as mulheres. Julgo e reprovo suas atitudes negativas no campo amoroso por saber que, na guerra do amor, a piedade não parece existir, infelizmente. Quanto ao seu lado positivo, não será tratado neste livro, apesar de existir e ser muito importante, simplesmente porque desviar é o foco de nosso interesse. Não as criei, apenas as descrevo como me parecem, sem máscaras ou evasivas. O complexo e confuso mundo feminino precisa ser abordado de forma crua, direta, realista e objetiva para ser compreendido. Entretanto, que o leitor se lembre que este é apenas um ponto de vista pessoal a mais e nada além disso. Não se trata de uma verdade acabada, inquestionável ou da qual não se possa duvidar. São ideias expostas à discussão para aprimoramento contínuo e não dogmas. As diversas discussões suscitadas pelas edições anteriores permitiram grande avanço e apontaram caminhos para aprofundamento. As críticas são sempre bem-vindas. Não há neste livro argumentos em favor do sentimentalismo negativo. Argumentamos contra a paixão. Espero não ser confundido com um simples machista extremista e dogmático. Também não recomendo o ressentimento, a promiscuidade ou a poligamia. O homem de verdade não necessita trair, não necessita de várias, pois é capaz de conquistar uma mulher que o complete, de arrancar-lhe tudo o que necessita para ser fiel. Os promíscuos me parecem fracos, incapazes de suportar os tormentos de uma só esposa sem recorrer a outras amantes como muletas. Se você necessita de várias amantes, isto pode estar indicando que é incapaz de arrancar a satisfação de uma só. O macho superior transforma sua companheira em esposa, amante e namorada ao mesmo tempo, não lhe dando outra saída a não ser tornar-se uma supermulher, sincera, completa e perfeita, ou decidir-se pelo fim da relação. Este não é um manual de sedução, mas sim uma reflexão filosófica sobre a convivência e o poder do homem adulto sobre si mesmo. É um ensaio bem-humorado, mas que às vezes dá asas ao desabafo, sobre o comportamento feminino e sobre o alto poder masculino. Se em alguns momentos forneço informações estratégicas sobre a conquista, o faço simplesmente para ajudar aqueles que sofrem dificuldades para obter ou manter uma companheira adequada, já que elas muitas vezes possuem um sistema de valores invertido que as leva a preferir os piores homens, fato que as prejudica. Em última instância, sofremos por nossa própria culpa e não por culpa delas.
O que nos enfraquece, destrói, subjuga e aniquila são os nossos próprios desejos e sentimentos. A mulher simplesmente os aproveita utilizando-os como ferramentas para nos atingir. Logo, a solução é combatermos a nós mesmos, dissolvendo-nos psiquicamente por meio da morte dos egos, ao invés de tentarmos forçá-las a se enquadrarem nos padrões que desejamos. Sou radicalmente contrário a toda e qualquer forma de manipulação mental do próximo. Ao invés de manipular o outro, é melhor aprendermos a manipular a nós mesmos. As pessoas de ambos os sexos se comportam de forma mecânica e condicionada, sendo muito raras aquelas capazes de se rebelarem contra si mesmas a ponto de escaparem totalmente dos padrões animais de conduta. Portanto, não parecem ser muitas as mulheres da Terra que demonstram se afastar bastante do perfil comportamental aqui apontado. Infelizmente, as ideias aqui desenvolvidas não se aplicam a outras instâncias que não sejam a das relações amorosas entre homens e mulheres heterossexuais adultos. Estão em permanente construção, sofrendo reajustes e modificações conforme as discussões evoluem e os fatos nos revelam novas verdades. Não são um simples conjunto de conclusões indutivas, generalizações a partir de alguns casos particulares. Preferi optar pela via da dedução, tecendo conclusões provisórias a partir de inferências por premissas socialmente aceitas, validáveis pela experiência comum, ou defendidas por autores que sempre admirei e que influenciaram fortemente minha visão de mundo. Não são hipóteses científicas, mas sim hipóteses de um tipo mais filosófico e de inspiração espiritualista e religiosa. Os conceitos adotados na elaboração do modelo e das conclusões, sempre provisórios, foram e continuarão sendo elaborados a posteriori, pós-conceitos, e não a priori, pré-conceitos. Lembre-se de que os preconceitos não são mais do que preconceitos prejudiciais, hostis, fixos e imutáveis. O preconceito se distingue totalmente da crítica. Esta visa apontar e denunciar erros e aquele visa prejudicar. O leitor deve ter em conta que não sou adepto do racionalismo e que, quando critico a racionalidade feminina, o faço desde o ponto de vista de quem considera a inteligência emocional e a intuição superiores ao intelecto racional linear e frio, tipicamente masculinos. Este livro é destinado somente a pessoas maduras que mantenham ou queriam manter relações estáveis, e, portanto, a pessoas adultas. Destinado apenas às pessoas que pensam por si mesmas. Se você é daqueles que andam buscando líderes que lhes digam o que fazer, mestres que reúnem grupos de fanáticos, estratégias para manipular o próximo etc., jogue este livro no lixo, porque a mensagem não é para você. Esta obra não sugere manipulação de crenças, mas sim mudanças comportamentais reais, não simuladas, no homem que tenham o efeito de alterar as crenças e opiniões da mulher a seu respeito. A mudança no comportamento se origina de mudanças interiores, na alma, e seu efeito esperado é o de diminuir a incidência de sentimentos negativos e de conflitos amorosos entre ambos os sexos, através de uma mudança na postura masculina. É este livro, portanto, totalmente voltado para o estado interior do homem e assim precisa ser lido.